Bom dia mesmo de Levi Lafetá, neste dia 14 de dezembro de 2022. São 7 horas e 12 minutos, aqui no estado de Minas Gerais, bem no norte de Minas Gerais. Hoje, às 16 horas, a França enfrenta Marrocos. Das quatro equipes que ficaram, dos 4 países que ficaram, apenas o Brasil não está, porque estava entre aqueles candidatos ao título, aquele normalmente oba-oba que solta no meio do mundo aí, para poder colocar aquela cortina de fumaça para esconder as coisas mal feitas durante 4 anos. E hoje a França, no meu entendimento, vai encontrar uma equipe muito poderosa na defesa. Até agora, Marrocos só levou um gol. E se eu não me engano, né, minha senhora, meu senhor, foi gol contra. Então, evidentemente, que pelo sucesso que os marroquinos estão fazendo na Copa do Mundo, eu acredito que o treinador tenha estudado bastante a parte forte do time da França. E aí teremos realmente um grande jogo. E vai complicar mais ainda para a França se ela, por acaso, não tiver competência para fazer logo no primeiro tempo 1 ou 2 gols. Porque, diferente da nossa seleção brasileira, que não tem nenhum jogador que desloca da França para Portugal para Espanha de avião, todos jogam em clubes modestos, bem diferentes daqui do Brasil, que para o jogador ser convocado, ele tem que jogar num time grande, e o time grande transferi-lo para a Europa, e aí o treinador Tite vai valorizar lá o futebol europeu. Estou mentindo? Não, isso é o conhecimento de todo mundo. Mas acontece que nós vivemos hoje um momento no Brasil que ser honesto é vergonhoso. É vergonhoso. Entendeu? Então, aqui no Brasil, jamais, nos tempos de hoje, nos tempos de Tite, um jogador, por exemplo, do América Mineiro aqui, seria convocado para a seleção. Um jogador do Fortaleza, do meu querido Fortaleza, jamais seria convocado. Ele tem que ir para um Flamengo, para um Botafogo, para nem Vasco, porque o Vasco também já está numa situação muito delicada, já está nivelado para baixo, depois dos rombos que fizeram na administração. Então, hoje Marrocos tem um time de trabalhadores, né? Trabalhadores, sem vaidade, que deverá ser um exemplo para muitos clubes de futebol e para muitas seleções, principalmente a brasileira, que tem vergonhosamente 20 anos sem ganhar um título de campeão mundial.
né? 58, 62, o futebol brasileiro era como o marroquino, desconhecido. As seleções que foram formadas para esses dois campeonatos, 58 e 62, jogavam igual Marrocos joga, com amor, com talento. Depois a história os senhores conhecem. Se o senhor ou a senhora, se os senhores pensam que eu tenho esperança de mudanças dentro da CBF para realmente convocar um treinador para recuperar o prestígio do futebol brasileiro em termos de seleção, eu não tenho. Eu não tenho. Porque determinados treinadores de futebol vivem às custas de palpiteiros que ocupam o lugar da mídia, que seria de jornalistas sérios. O jornalista existe para bem informar, e não para torcer, e não para fazer propaganda enganosa. E aqui continua a mesma coisa. Treinadores que não têm a mínima condição, às vezes ocupam um programa inteiro, famoso, e todos que fazem parte do programa dizem que é ele que é o candidato a ser selecionador brasileiro. E o povo continua sendo enganado também no futebol. E depois de que tudo aconteceu dentro da CBF nesses últimos anos, custo acreditar que tenhamos condições para nos próximos 3 campeonatos mundiais, ou seja, daqui a 12 anos, dentro de 12 anos, conquistarmos alguma coisa. A politiqueira é velha dentro do futebol. E o futebol corre muito dinheiro para todos os lados. Todos os lados. E hoje, o que estamos vendo são os clubes de futebol mal administrados, porque muito dinheiro sai pelos dedos, né? Entre os dedos, e foram obrigados a se curvarem diante dos estrangeiros que estão aqui no Brasil fabricando jogadores para eles ganharem dinheiro lá fora. Agora mesmo eu tomei conhecimento que há um grito dentro do Vasco da Gama porque não existem contratações. Lê de engano. Quem assumiu agora o Vasco não está preocupado em títulos, não. Acorda. Quem está falando aqui é um ex-vascaíno que, de vergonha por tudo que acontecia dentro do Vasco da Gama na minha época, inclusive fui convidado especial pela CPI do Senado, a CPI do futebol em 2001, para falar como as coisas eram ajeitadas dentro do Vasco da Gama. Acredite se quiser, eu fui vascaíno, fui torcedor do Vasco, cheguei ao ponto até de me candidatar para ter voz, para gritar do que estava acontecendo. Não tive apoio de conselho deliberativo, excetuando o doutor Piragibe, que dentre de 300 e poucos conselheiros, era o único que me acompanhava, principalmente na hora da aprovação das contas. O torcedor, pelo contrário, o torcedor trocava o apoio à administração que estava levando o Vasco ao buraco, como levou, e não me apoiava. Por que não me apoiava? Porque
eu não desfilava com carro importado. O meu carro era um carro brasileiro, novo, sim. Mas não. Quem é o Levi Lafetard? Na época se falava. Mas eu queria exatamente me candidatar para gritar. E o meu grito foi ouvido pelo Álvaro Dias, grande senador, que fez questão de me levar para prestar um grande serviço à nação, como ele mesmo disse. É só olhar aqui, está neste canal, basta olhar lá, Levi Lafetard no Senado. Aqui se fala a verdade. Então a verdade que eu quero dizer para os senhores, principalmente para os mais novos, é que não esperem muito pelo próximo selecionador. Não espere muito, porque se não for um selecionador realmente competente, sem comprometimento, principalmente com parte da imprensa, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Quem assumir tem que ter amor ao Brasil. Amor ao Brasil. E aí, ontem, a Argentina deu um show de bola, comandado pelo grande Messi, que vai ficar na história. O Messi vai fazer parte daquela história do futebol, aonde nós já temos um Garrincha, um Tostão, um Pelé, um Eusébio, um Ronaldinho Gaúcho. É isso? Mas essa safra, principalmente dos veteranos que foram até Catar, essa safra será esquecida, apagada. Essa que é a grande verdade. Quem vos falou foi Levi Lafetard, jornalista profissional, bacharel em Direito, escritor e general manager de futebol. E se alguém tem alguma dúvida, procure ver um pouquinho só do meu currículo no futebol, no meu blog, Bureau Sportif Lafetard. Eu estou guardando o momento certo para colocar mais conteúdos no meu blog. Bom dia mesmo de Levi Lafetard.